Fala pessoal, boa noite, dia 18 de setembro de 2020. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta sexta-feira, já que o Ibovespa fechou em queda. Mas lembrando que o objetivo aqui é informativo e educacional, não se trata de recomendação de compra e venda. O objetivo aqui não é falar qual é a ação que é para comprar, que é a ação que é para vender, oportunidade de compra ou de venda. A ideia não é essa. Invista em conhecimento. Então, vamos ver como é que foi o mercado hoje. Primeiro, a gente vê aí o Ibovespa com uma queda de quase 2%, daqui a pouco a gente vai ver no detalhe, mas a gente vê que foi um dia aí que o setor que sofreu menos foi o setor de consumo não cíclico. Essa classificação aqui dos setores é de acordo com a B3, tá? Então, esse setor, o que é o consumo não cíclico? São ações da Camil, ações do Pão de Açúcar, ações do Carrefour, entra como consumo não cíclico. Por outro lado, o setor que sofreu mais foi o setor financeiro, aí, com uma queda de quase 3%, isso considerando o universo de 153 ações que fazem parte do Ibovespa, do índice de Small Cap ou do IBRX 100. E lembro o seguinte, Rodrigo, e o gráfico do S&P 500? Bem, publiquei no meu Telegram, muita informação hoje, muito conteúdo para acredito, né, que possa ajudar aí serem dados de entrada para o seu processo. O processo é seu, não terceirize a tomada de decisão, não terceirize o processo, invista em conhecimento. Isso é importante, estude para você ser capaz de realizar uma análise crítica, desenvolver uma análise crítica mínima, como diz no canal Futura, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, seguindo nessa linha, lá no Telegram, está aqui o endereço e o link na descrição desse vídeo, eu disponibilizei o gráfico do S&P 500, né, atualizado lá no Telegram, tá? t.me/veratrading, link na descrição desse vídeo, como também outros gráficos que eu disponibilizo durante o dia, gráficos que eu acho que são interessantes, não porque é uma oportunidade de compra ou de venda, mas porque alguém comentou comigo e aí eu fui olhar, falei, poxa, vou disponibilizar. Fiz um estudo, marquei alguns pontos e estou disponibilizando. Mas a decisão sempre é sua, não terceirize a tomada de decisão. Também disponibilizei lá no canal no Telegram mapas que apresentam a variação diária, semanal, mensal, no ano e nos últimos 12 meses, volume médio, de ações que fazem parte do índice de Small Cap e também do Ibovespa. Está lá também, lá no canal. E outras informações que você pode consultar lá. Então, inscreva-se no canal, participe. O vídeo hoje mais curto, dando um panorama só do que aconteceu e mostrando algumas mudanças. Parece que não, mas teve mudança. Vamos lá. O índice Small Cap hoje fechou com uma queda de 1,94%, enquanto o Ibovespa com uma queda de 1,81%. No mês, o índice Small Cap registra uma queda de 1,34%, né? E o Ibovespa uma queda de 1,09%. Movimento do Ibovespa, agora ele se mantendo aí abaixo dos 100 mil pontos, né? Tentou se segurar por alguns pregões aí acima dos 100 mil, mas não conseguiu hoje uma queda mais forte, na minha opinião. E aqui do lado direito você vê os destaques dos últimos 5 pregões, os candles dos últimos 5 pregões, né? Vamos seguir aqui, a gente também vê o volume. O volume hoje, a oscilação máxima diária do Ibovespa, hoje uma oscilação de 2.000 pontos. A gente vai olhar depois, classificada aí como um dia normal, tá? Uma oscilação de 2.000 pontos hoje do Ibovespa, acima da oscilação que a gente viu na terça, na quarta e na quinta-feira. Também, falando agora sim de volume, o volume médio diário do Ibovespa em setembro está em 21 bilhões de reais, mas hoje o volume foi acima da média. A média está aí, considerando os últimos 21 pregões, né, a média está em torno de 20,7 bilhões, mas hoje o volume bem acima do volume dos pregões anteriores, aí, um volume de 24,3 bilhões. Eu até brinquei ontem no vídeo de ontem falando, cadê os 3 milhões? Faltam 3 bilhões de reais, né? Bilhões de reais, porque o índice estava fechando ali com 17, 18 bilhões, mas hoje o Ibovespa deu uma compensada aí, fechando com volumes, aqui é o volume considerando apenas o Ibovespa, as ações que fazem parte do Ibovespa, 24 bilhões de reais hoje de volume. E uma outra informação que eu vou trazer aqui para você, apresentar para você aqui, por mais que você não acompanhe,
é sobre o índice futuro e o dólar futuro. O que a gente vê hoje no índice futuro, hoje nesse dia de queda, e no dólar futuro? Primeiro que o índice futuro ele fechou praticamente aí na mínima do dia, tá? Mas um outro detalhe foi o volume. Chama atenção um volume acima da média, tá? Uma queda aí com um volume acima da média. E também o dólar futuro, a gente vai ver o gráfico daqui a pouco, fechou também com um volume, uma quantidade de contratos negociados durante o dia, que não é volume financeiro, nem para o índice, nem para o dólar, acima aí também da média de 21 períodos. Então está aqui uma, vamos dizer assim, uma outra informação que eu estou trazendo para vocês, que eu acompanho, eu acho interessante, para a gente ver aí o movimento do mercado. Essa informação aqui somada, né, essa questão do volume, do aumento de volume, chama a minha atenção para essa queda de hoje. Esse volume hoje de 24 bilhões, um dia de queda com um volume de 24 bilhões. Vamos ver, vamos seguir aqui. A gente vê aí um dia classificado como normal, mais próximo e quase forte. Aqui o resumo do gráfico do Ibovespa, um gráfico de linha do Ibovespa desde janeiro de 2019, né, o início aí de 2019, e aí eu já tracei até num outro vídeo aí, comentei, baseado nesse gráfico aqui de linha, a gente poderia traçar uma linha de tendência de baixa aqui no Ibovespa. Você vê também que das 77 ações que fazem parte do Ibovespa, apenas 3 ações fecharam em alta, as demais ações fecharam em baixa. Aqui eu apresento para você a abertura do dia, 100.098 pontos, chegou a máxima de 1.102, praticamente aí a máxima do dia foi na abertura, depois registrou uma mínima em 98.045 pontos, tá? O índice futuro, o Ibovespa futuro, fechou, que ele fecha às 18 horas, uma hora depois do fechamento do mercado à vista, ele fechou a 98.100 pontos. O fechamento foi em 98.290 pontos. O suporte para o próximo pregão, primeiro nível aqui, calculado pela técnica do pivô, né? Suporte 97.500, o primeiro suporte, e a resistência, a primeira resistência, 99.600 pontos. Essa é aqui um panorama aqui sobre o Ibovespa. Vamos ver aqui agora em relação aos setores. Todos os setores hoje com queda, né? Você vê que os bancos aí com uma queda de 2,99%, isso considerando, né, todas as ações com o mesmo peso, setor de commodities e matéria-prima também com queda de 2,21%, varejo de consumo com queda de 2,47%, as construtoras queda de 3,63% e as elétricas com queda de 2,60%. Aqui eu apresento para você, do lado direito, o destaque de volume, aquelas ações que teve o maior volume, né, hoje negociado. Então aparece aqui a Cielo, destaque hoje, ela que sofreu uma queda de 6,58%. Depois a Via Varejo com uma queda de 3,60%, a Petrobras com uma queda de 2,26%, a Cogni 3 com uma queda de 4,16%. Lembrando que segunda-feira é dia de vencimento de opções, tá? Bradesco uma queda de 2,38% e Ambev uma queda de 2,81%. E Tube 4 também uma queda de 2,49%. A Uzi Minas estava testando uma resistência lá, um topo, né, já antigo, fechou com uma queda de 4,20%. Antes de falar dos destaques do dia, mostrei para você aqui o volume do índice futuro e o volume do dólar futuro e quero mostrar uma outra situação também que chama atenção. Olha só, depois de um bom tempo, desde o dia, vou parar o mouse aqui, 7 de julho de 2020, né? Esse é o menor fechamento do Ibovespa. O Ibovespa fecha aí a 98.289 pontos. Aqui a gente está vendo o gráfico diário do Ibovespa. Vou colocar o gráfico semanal aqui, rapidamente. Vamos lá. Então a gente vê no gráfico semanal que na semana passada o Ibovespa fechou a 98.363 pontos e nessa semana ele fecha a 98.289 pontos. Como a gente tinha comentado um tempo aí, parece, a gente vê, por esse gráfico semanal fica muito claro aqui, bem claro, né? Essa resistência aqui, ó, uma antiga resistência na faixa de 97.300, que agora pode funcionar como suporte. Se ela não funcionar como suporte, se o índice vier abaixo dela aqui, não respeitar, nem segurar esse suporte aqui na faixa de 97.400,
o próximo nível pode ser os 93.200. Então, com tudo isso, você tem referências. Lembrando que não são as linhas que movem o preço, são os participantes. Outro detalhe que a gente já comentou aí já há um tempo, que nesse gráfico aqui semanal do Ibovespa, que é a mesma visão aí no diário, né? A gente viu aí no mês de agosto o rompimento dessa linha de tendência de alta, podendo indicar uma mudança e uma correção do Ibovespa. Também tracei aqui um Fibonacci desse fundo aqui na crise aí da Covid até o topo, tá? Tá aqui, ó, 105.800 pontos, para calcular os possíveis níveis de correção. Então a gente teria níveis de correção aí por Fibonacci. Aqui são pontos que eu marquei, tá? Mas aqui são níveis de Fibonacci. 38,2%, ignore isso daqui, tá? Não considere esse percentual aqui. Seria uma correção até 89 mil pontos. Uma correção de 50% desse movimento de alta levaria o Ibovespa até os 83.800 pontos. E uma correção ainda de 61,8% deste movimento de alta levaria o Ibovespa a 78.600, tá? Então, só essa informação aí para passar para vocês, as mudanças, né? A gente vê o Ibovespa fechando no o menor fechamento do Ibovespa desde o dia 7 de julho de 2020, um fechamento abaixo do fechamento da semana anterior. E também com o volume, hoje uma queda com o volume acima da média. A gente viu aí um volume de 24 bilhões. Vamos seguir aqui os destaques do dia. A gente vê aí Suzano com uma alta de 2%, o Raia Drogasil com uma alta de 1,29% e a Magazine Luiza praticamente estável. Essas ações ficaram até positivas aqui, como destaque positivo, porque caíram menos, né? Elas praticamente estáveis aí, Sabesp com uma queda de 0,04% e Bradespar com uma queda de 0,07%. A gente vê aqui destaque negativo do dia, Cielo, Loja Renner, BTG Pactual, a IRB perdendo, chegou a furar lá o suporte, a mínima ali durante a crise da Covid, né, que foi registrada lá durante a crise da Covid, em 5,85, né, R$ 5,85, ela fechou hoje com uma queda de 4,91. A Gol com uma queda de 4,78. Durante a semana a gente comentou, viu o gráfico da Gol, viu o gráfico da Azul, comentou sobre aquele nível de resistência em R$ 28,50. Vamos ver aqui os destaques da semana. Destaques da semana: Suzano, Ultrapar, Ambev, Azul com uma alta de 6% e a Fleury com uma alta de 5,58%. Então na semana, destaque aí para Suzano com uma alta de 9,76%. Destaque negativo da semana aí a IRB, famosa IRB, com 6,95% de queda. O Ibovespa na semana fecha com uma queda aí de 0,07%. A MRV também aparece aqui com uma queda de 5,95%. As ações aí da Eletrobras estão comentadas aí com relação à privatização. Quando o Paulo Guedes fala de privatização, a ação sobe 7%, 8%. Hoje elas fecharam aqui, não aconteceu a privatização ainda, com uma queda de 5,8%. E depois a Cielo, que a gente viu aí, que foi destaque de volume hoje, a Cielo com uma queda de 4%. Os destaques do mês, por enquanto, né, o mês ainda não fechou, Azul com uma alta de 27%, Pão de Açúcar, Ultrapar, a Gol e a Fleury. Esses são os destaques positivos, as 5 ações com maior que registraram a maior alta, né? As maiores altas. E do destaque negativo, IRB, BTOW, Via Varejo, Cosan e MRV. Olhando para o índice de Small Cap, os destaques aqui da semana foram a IOSP, né? A Taurus Armas, com uma alta de 10%, a IOSP aí com uma alta de 14%, não sei se é essa a pronúncia, eu acho que é a IOSP, né? 14%, CIA com uma alta de 9%, Burger King com uma alta de 9,8%, Ser Educacional com uma alta de 8,5%. O índice de Small Cap fechou a semana com uma alta de 0,71%. Destaque negativo, 1003 com queda de 7,6%, LogN queda de 7,2%, IRB aqui também aparecendo, faz parte do índice de Small Cap, a IRB, Viva 3 com queda de 6,9% e Mills com queda de 6,8%. Das ações aí, aonde que a gente identificou volume diário hoje acima do volume médio? Foi Invalide, um volume acima de 305%, né, em relação ao volume
médio, o volume do dia, depois a Engie apareceu aí, setor elétrico com alta de 265%, o volume do dia hoje foi 265% maior do que o volume médio, Cielo também, a IOSP aqui, a Klabin com uma alta aí, o volume foi 155% maior do que o volume médio. E a SLC Agrícola, que teve um volume 134% acima do volume médio. Ela que fechou hoje com uma alta, se não me engano, acima de 2%. Também mostra aqui para vocês as ações aqui em que o fechamento está mais distante da média móvel, de 21 períodos, seja que o fechamento acima da média móvel, no caso aqui a Taurus é o destaque aqui, com o fechamento 15% acima da média móvel de 21 períodos, e por outro lado a gente vê a IRB aqui com 15%, o fechamento 15% abaixo da média móvel de 21 períodos. Também mostra aqui para você os destaques aqui de FR, de 153 ações, né, desses índices aqui, que fazem parte destes índices, do IBRX100 ou do Ibovespa do Small Cap, a gente apresenta aqui as ações com menor IFR e as ações com maior IFR. Tá? Então, mais uma vez, a IOSP, né, aqui com um IFR de 74, a Taurus, quem está acompanhando aqui os vídeos, deve lembrar que ela já esteve aqui como o maior IFR, hoje já tem um recuo aí, deve ter ocorrido uma leve correção, né, no papel. A gente vê também aqui com menor IFR, olha o IRB com IFR 17, a Sul América com IFR igual a 19, isso um IFR de 9 períodos, né? Então, só mais um panorama para você. Pessoal, mais uma vez, lembrando, visite lá o canal no Telegram, t.me/VeraTrading, um link na descrição desse vídeo, que aí você vai ter acesso aí aos gráficos, outras informações, outros estudos, conteúdo aí para o seu processo aí de tomada de decisão. É isso aí, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Bom final de semana, muito obrigado e um grande abraço.